Olá, esta videoaula será de um modo diferente, como eu já notifiquei vocês, estou com um problema na minha câmera de vídeo, então eu optei por também lançar a mão de uma outra estratégia e para isso, no caso, eu vou utilizar estes slides e vou falando com vocês ao longo da apresentação dos slides. O objetivo desta aula a gente está discutindo um pouco a questão da elaboração de projetos de pesquisa e eu espero que eu possa ser bastante claro nestas questões para que vocês entendam e as dúvidas que surgirem, eu espero que vocês possam estar tirando na plataforma ou pessoalmente quando nos encontrarmos. Bom, então vamos à aula. Primeiro de tudo, quando a gente pensa em um projeto de pesquisa, a gente tem que pensar o que a gente está querendo com esse projeto. Deste modo, nós precisamos pensar em qual será o nosso ponto de chegada, onde nós estamos querendo ir com este projeto, quais conhecimentos nós estamos querendo produzir com este projeto que a gente pretende realizar. Mas para a gente também chegar então neste ponto de chegada, a gente tem que pensar no nosso ponto de partida, ou seja, de onde nós estamos saindo, de onde parte a necessidade de elaboração deste projeto de pesquisa que nós pretendemos realizar. Então, é muito importante a gente pensar nessas duas perguntas. Qual é o nosso ponto de chegada, onde nós estamos querendo chegar, e qual é o nosso ponto de partida, onde nós estamos, de onde nós estamos saindo, qual o contexto. Então, a gente pode também pensar nesta perguntinha básica, né? O que é um projeto de pesquisa? Como eu já conversei com vocês na última aula presencial, nós estamos constantemente acostumados com projetos, nós fazemos pesquisas, né? Muita coisa na nossa vida é projetada, é planejada e, no entanto, para a gente produzir o conhecimento científico, a gente sabe que é necessário um projeto elaborado com maior rigor, que é o projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, no caso, a gente pode entender algumas características básicas dele, né, como um projeto para que se planeje um trabalho científico. Este planejamento, então, é que vai dar origem ao projeto. Antes da gente iniciar qualquer tipo de pesquisa, nós precisamos ter um projeto. Esse projeto precisa estar pronto, porque esse projeto descreve as fases e os procedimentos desse processo de investigação que a gente vai fazer. Ou seja, precisa estar muito bem detalhado ali o que nós pretendemos fazer para atingirmos o nosso objetivo. É basicamente como se fosse um roteiro para a gente seguir, para a gente conseguir atingir esse objetivo. Então, como muitas coisas a gente faz um roteirozinho, né? Para a gente também desenvolver uma pesquisa científica, a gente precisa ter um roteiro. Só que esse roteiro ele tem padrões, ele tem critérios, ele tem um maior rigor, ele deve ser muito bem elaborado e ele deve ser elaborado então na forma do que nós chamamos na academia de projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, no caso, ele vai traçar um caminho que a gente vai pretender seguir para atingir esses objetivos. E ele nos permite, ao traçar esse caminho, no momento que nós estamos planejando, ele nos permite prever determinadas situações, ele nos permite, de repente, saber como sair de determinadas situações ou evitar determinadas situações ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. Então, ele busca muito organizar a nossa ação de modo que nos evite algumas surpresas.
E quando a gente vai pensar num projeto de pesquisa, no qual vocês também terão que pensar no momento da elaboração do trabalho de conclusão de curso de vocês, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o que pesquisar. Então a gente tem que definir um problema. Dentro de um tema qualquer, nós vamos definir um problema geralmente estabelecido por uma pergunta. Deste problema, nós vamos formular hipóteses e destas hipóteses, no caso, nós vamos depois testá-las e seguir todo o caminho. Então, a primeira questão é estar claro sobre o que pesquisar. Mas quando a gente define um problema, uma pergunta, a gente precisa ter uma justificativa para esta pesquisa, que está relacionado com a pergunta por que pesquisar. Toda pesquisa científica ela tem que ter um porquê, ela tem que ter uma justificativa, ela tem que ter uma relevância no cenário local, regional, estadual. No cenário onde esta pesquisa se insere, ela tem que ser relevante cientificamente falando. Outra pergunta que nós temos é para que pesquisar? Que está muito relacionado com os objetivos. Então, quais os objetivos desta pesquisa? Estamos propondo esta pesquisa para quê? Para que se atinja tais objetivos. E o modo como nós vamos fazer isso leva-nos à pergunta como pesquisar, que está muito relacionado com a metodologia científica. Então, como pesquisar é algo que a gente tem que ter muito claro quando a gente vai pensar num projeto de pesquisa. Quando pesquisar? Após a gente pensar no que pesquisar, por que pesquisar, para que pesquisar e como pesquisar, nós temos que organizar um cronograma para termos claro em quais etapas, quando cada etapa irá acontecer no decorrer da execução deste projeto. Então, tudo isso deve ser bem detalhado no cronograma para que o pesquisador não se perca, para que o pesquisador consiga cumprir todas as etapas no tempo hábil que ele tem para a execução daquele projeto. Uma outra questão é pensar em quem realizará a pesquisa. Se será um pesquisador, se será uma equipe de pesquisadores, se terá coordenador, se não terá, se terá orientação ou se não terá. Tudo isso é muito importante ter claro, porque dependendo do tipo de pesquisa que se pretende fazer, a gente precisa ter uma equipe. Se a gente estiver trabalhando com apenas um pesquisador, às vezes é inviável ele desenvolver uma pesquisa que tenha, por exemplo, um número amostral muito grande ou que tenha objetos de pesquisas muito distantes e que ele tem que ficar se deslocando várias vezes para ir obter os seus dados. Então, é muito importante também pensar nessas questões. Basicamente, então, depois de pensarmos nisso, a gente pode organizar o modo de pensar um projeto dentro destas etapas. Primeiro de tudo, escolha e delimitação do tema, a formulação do problema, a definição dos objetivos gerais e específicos, a revisão da literatura, a metodologia, descrever como será a construção e análise dos dados, o cronograma e os referenciais. Aqui tem um exemplo para que vocês possam observar, mais ou menos, no modo como a delimitação de um tema pode ser feita. Então vamos pensar, de repente, que eu tenho o tema a educação ambiental, que é um tema muito amplo. Dentro desse recorte que eu terei que fazer, eu vou cada vez mais afunilando, vou cada vez mais especificando dentro de um tema. Então eu tenho o tema educação ambiental, vou afunilar para a educação ambiental formal. Essa educação ambiental formal vai ser afunilada para um ensino específico, no caso o ensino superior. No ensino superior eu vou afunilar para a relação da educação ambiental trabalhada e as políticas públicas. E vou afunilar ainda mais para a inserção da educação ambiental na prática pedagógica. E aí eu tenho um tema mais
recortado, mais específico, que pode ser dar origem ao problema. Este tema seria a relação entre a educação ambiental encontrada nas políticas públicas e as práticas pedagógicas de professores de graduação. Isso pode gerar vários problemas que dará origem a várias pesquisas. Percebam então que foi feito um recorte. Eu saí de um tema muito amplo, no caso a educação ambiental, e eu cheguei num tema muito mais específico, no caso a relação da educação ambiental com as políticas públicas e as práticas pedagógicas. Para a gente pensar na escolha desse tema, no caso, esse tema ele precisa envolver algumas características. Então, 3 questões básicas que são apontadas aqui, trata-se do que te leva a pensar nesse tema, a motivação, no caso, qual a relevância desse tema, neste caso, para a inserção social que ele tem, para a regionalização, o local dele. Então, se você pretende fazer uma pesquisa, por exemplo, de botânica em uma determinada região, qual a relevância dessa pesquisa para essa região e a contribuição dessa pesquisa depois dela ser realizada, isso pensando sempre cientificamente. Então, qual a relevância científica dessa pesquisa, qual a contribuição científica dessa pesquisa num cenário acadêmico, por exemplo. E uma das questões que a gente mais tem problemas quando a gente vai pensar em uma pesquisa é formular o problema. Então, é muito complicado a gente pegar um tema e recortando ele ao ponto de chegar em uma pergunta, e porque será essa pergunta que norteará todo o projeto. Então, é muito difícil. Não pensem vocês que isso é fácil, isso é muito difícil, a gente chegar mesmo nesse recorte de ter uma pergunta a ser pesquisada. Mas é preciso. Essa pergunta, geralmente, em muitos projetos, ela aparece e ela é que vai nortear todo o trabalho, todo o projeto. Se a gente voltar, então, naquela questão daquele tema que eu delimitei, a relação entre a educação ambiental encontrada nas políticas públicas e as práticas pedagógicas de professores de graduação, eu posso formular uma pergunta, neste caso, para, de fato, ser o norte da minha pesquisa. Então, a pergunta que eu formulei é: como os cursos de Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, inserem a educação ambiental, preconizada nos documentos oficiais, na formação dos seus graduandos? Esta seria a pergunta norteadora do meu projeto. Ou seja, no final do meu projeto, eu deveria conseguir responder esta pergunta. E quando a gente pensa, então, neste problema, nesta pergunta, a gente precisa pensar que essa pergunta tem que ser feita de forma clara, objetiva, não pode envolver valores pessoais, juízos de valores, então ela tem que ser o mais facilmente observável, tenha que ter resposta, né? Não dá para a gente pensar numa pergunta sem resposta. Por exemplo, para onde vamos quando morremos? É uma pergunta que a ciência não consegue responder. Então ela tem que ser suscetível de resposta, de solução, tem que ser bem delimitada, até para facilitar chegar nessa resposta, e tem que ser inquietante, ou seja, tem que gerar uma vontade, um desejo de chegar nessa resposta. E para isso, então, a gente vai justificar a necessidade do projeto. Quando a gente tem claro esse problema, a gente tem que ter claro os objetivos. Então, o objetivo é o que nós, de fato, vamos atingir no final da pesquisa, caso ela seja realizada adequadamente. Quando a gente pega um trabalho para analisar, a gente compara muito os resultados com os objetivos. Será que, de fato, os resultados estão condizentes com os objetivos pretendidos? Porque isso é necessário.
Senão, a gente pode dizer que essa pesquisa não conseguiu atingir os objetivos, ou seja, ela é uma pesquisa que foi mal realizada ou pecou em alguns outros detalhes que não deixou atingir esses objetivos. Então, o objetivo é um resultado a alcançar, é o que se pretende com o trabalho. Ele vai dar um norte para a pesquisa. Geralmente, os objetivos são redigidos com o verbo no infinitivo. Conhecer, entender, buscar, verificar, validar, diagnosticar, são verbos muito comuns associados a objetivos de pesquisas. O objetivo na maior parte dos projetos de pesquisa, a gente trabalha com o objetivo geral, e este objetivo geral, ele vai ser desmembrado em objetivos específicos. O objetivo geral, quando a gente pensa em organizá-lo, a gente deve pensar mais ou menos em um parágrafo conciso, claro, objetivo, em que a gente tenha ali o que a gente pretende atingir com essa pesquisa. Quando a gente vai pensar nos objetivos específicos, a gente tem que estar sempre voltando no objetivo geral, porque os específicos são metas cujo fim é chegar à realização do objetivo final. Então, se eu consigo atingir os objetivos específicos, que em geral a gente trabalha com o número de 2 a 4, se eu consigo atingir eles, no final, eu vou conseguir atingir o objetivo geral como um todo. Se eu deixo de atingir algum dos objetivos específicos, vai pecar no objetivo geral, vai influenciar nessa questão de atingir o objetivo geral. Então, a gente precisa ter claro que os objetivos específicos devem estar sempre associados ao objetivo geral, que é único, e os específicos, em geral, de 2 a 4, mas não há uma regra que determine a quantidade. A gente precisa pensar em objetivos executáveis. Não dá para colocar 10 objetivos e de repente você não conseguir atingi-los, porque todos os objetivos que estão no seu projeto deverão ser atingidos no final da sua pesquisa. Isso tem que estar claro. Algo que é muito importante para a gente pensar num projeto de pesquisa é a revisão da literatura. Toda vez que a gente está claro para nós o tema, o problema, a pergunta, a gente tem que buscar conhecer sobre o assunto. E a gente vai buscar conhecer sobre esse assunto na revisão da literatura. A gente vai buscar fazendo pesquisas científicas, resultados, no caso de pesquisas que são apresentados em congressos, resultados que são apresentados sobre a forma de artigo, sobre a forma de dissertação, de tese. Então, a gente vai buscar na literatura científica específica daquela área elementos que contribuam para a gente elaborar e pensar na nossa pesquisa. Até mesmo porque é necessário, vamos dizer assim, que às vezes você estabelece uma pergunta, mas essa pergunta já foi respondida pela literatura. Já aconteceu pesquisa que pesquisou a mesma coisa, que respondeu aquilo que você quer responder. Então não se justifica essa pesquisa, em muitas vezes. Então é preciso a gente ter isso claro, para a gente pensar no nosso projeto. E a gente vai ter isso claro fazendo uma revisão da literatura. Essa revisão da literatura, então, fornece a base teórica e empírica para a gente formular as nossas hipóteses. Ela deve se limitar às contribuições mais importantes ligadas ao assunto, e sempre que a gente for usar este conteúdo no nosso projeto, a gente tem que fazer as citações de acordo com a regra, as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que os trabalhos da educação usam bastante a ABNT. É importante ficar claro que às vezes você pretende fazer uma pesquisa na área básica da biologia. Muitas áreas da biologia, por exemplo a botânica, não usam as normas da ABNT, mas usam normas de outras revistas, usam normas de outras, às vezes da própria instituição, e nem sempre estão muito preocupadas com a ABNT. Mas as pesquisas sociais, que são aquelas da educação,
elas usam praticamente, basicamente, as normas da ABNT. Mas, pelo menos para citação, em geral, os trabalhos de pesquisa científica utilizam as normas da ABNT. Então, é importante que vocês saibam citar de acordo com as normas para evitar a caracterização de plágio, que a gente já falou um pouco sobre isso. E às vezes também nessa revisão da literatura é o momento da gente conhecer diferentes perspectivas teóricas para a gente se posicionar em relação a alguma, né? Então, por exemplo, se a gente vai falar de educação, existem algumas abordagens pedagógicas, como por exemplo o construtivismo, o socio-interacionismo, o comportamentalismo. Então, eu preciso definir em qual abordagem eu vou seguir a minha pesquisa. Vai ser uma pesquisa dentro da linha construtivista ou vai ser uma pesquisa comportamentalista? Tudo isso vai sendo esclarecido no momento que eu vou adquirindo teoria. Aquilo que a gente discutiu na aula presencial, na aula de sábado passado, né? Então, não há observação sem teoria. A pesquisa, para a gente realizá-la, a gente precisa primeiro mergulhar na teoria da área. E quanto mais a gente mergulha, mais fácil é a gente pensar nessa pesquisa. Então, uma outra parte muito importante, como eu já disse, trata-se da metodologia. E essa metodologia é o momento da gente deixar muito claro, muito bem descrito os procedimentos que serão utilizados na pesquisa. Eu costumo denominar isso aqui como procedimentos metodológicos e falar que é basicamente o caminho que nós vamos seguir para a gente chegar nos resultados da pesquisa. Então, vamos entender o método como um caminho, né? Como a gente já discutiu também sobre isso. Então, a gente precisa delinear a pesquisa, ou seja, definir o tipo de pesquisa que vai ser realizada, classificar essa pesquisa, as questões das técnicas que nós vamos utilizar para coletar dados. Às vezes a gente precisa dizer se essa pesquisa é qualitativa, quantitativa, se ela é uma pesquisa exploratória, se ela é uma pesquisa documental. Mas o que a gente precisa mais deixar claro é como a gente vai fazer tudo isso. Então, assim, quais são as etapas dessa pesquisa, né? Em relação aos sujeitos envolvidos, a gente tem que descrever muito bem quem vão ser esses sujeitos, no caso, se a gente vai trabalhar especificamente com os sujeitos, né? Na construção dos dados, que é o momento de obter estes dados. Quais são os instrumentos que a gente vai usar? Por exemplo, vamos utilizar entrevista, questionário, observação. Como que vai ser a elaboração desses instrumentos, no caso? Como que eles vão ser aplicados? Em que momento? Qual que é o número amostral, no caso, de indivíduos que eu vou trabalhar? Se eu vou fazer uma pesquisa na área básica da biologia, quais são os meus instrumentos de coleta de dados? Eu vou trabalhar com coleta de insetos, por exemplo? Que tipo de coleta eu vou fazer, no caso? Como que eu vou fazer essas coletas? Quando eu vou fazer essas coletas? Porque, por exemplo, tem épocas do ano que se a gente for coletar determinados insetos, a gente não vai achar nada, por causa justamente do ciclo reprodutivo desses insetos ser relacionado com as estações do ano. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E, por fim, a análise dos dados. Como que a gente vai fazer essa análise dos dados, né? De que modo? Tudo isso deve ser muito bem planejado no projeto de pesquisa. A gente só vai a campo, como eu já falei a vocês, quando está tudo pronto, tudo muito bem planejado, tudo previsto para a gente realizar a pesquisa. A gente pode também estar, então, dizendo dentro dessa questão metodológica, se a gente vai fazer, então, a pesquisa qualitativa ou quantitativa, como eu já disse, né? Já discuti com vocês que a qualitativa busca mais o que há por trás do número, muitas vezes. Então, ela não está preocupada com o número em si, ela está preocupada com os fatores que levam a esse número. E aí, sim, então, está relacionado com a questão da qualidade, né? E a quantitativa, muitas vezes, o número por si só
já indica os resultados. Então há essa diferença, mas na educação também nós podemos trabalhar com uma mescla, que é o que se chama de quali quantitativa, né? Ou seja, trabalha com números, mas esses números também são convertidos em outras análises que dão origem às questões qualitativas, no caso. Então aqui eu trago para apresentar para vocês um cronograma que eu uso, né, um exemplo de cronograma. Esse cronograma está delimitando, no caso, as atividades, né, aqui que seriam realizadas, e o ano 1, então é um cronograma para uma pesquisa de 2 anos. No ano 1 temos os meses aqui, e se vocês olharem aqui está cinza, né, no caso, então de janeiro a dezembro do ano 1 seria o levantamento bibliográfico, de janeiro a dezembro seria a organização do material textual, no caso, de setembro a dezembro dialogar com os referenciais teóricos e de setembro a dezembro elaborar a tese. No ano 2, então a gente tem uma outra situação, levantamento bibliográfico de janeiro a setembro, a dialogar com os referenciais teóricos de janeiro a novembro, elaborar a tese de janeiro a novembro, concluir a tese novembro e dezembro. Esse é um cronograma que seria, por exemplo, elaborar uma tese, então ele está muito pouco específico em relação às etapas, até porque era um cronograma de um pré-projeto, mas quando se trata de um cronograma de um projeto, a gente vai colocar cada etapa aqui, por exemplo, elaborar o questionário, janeiro. Desculpa, um probleminha aqui. Então, voltamos. Então, elaborar o questionário, janeiro. Por exemplo, organizar material para a pesquisa, fevereiro. Aqui, por exemplo, aplicar o questionário, março, e assim sucessivamente, de acordo com o planejamento. Então, dando continuidade, aqui basicamente eu vou apresentar para vocês de um modo mais rápido como que a gente pensa na formatação da estrutura de um projeto. Então, todo projeto ele vai ter uma capa, ele vai ter uma folha de rosto ou contracapa. Isso são elementos pré-textuais, mas são elementos obrigatórios. O sumário, que também é um elemento pré-textual, que traz ali uma organização sistemática de como estão os tópicos do trabalho, de acordo com as páginas. Nós teremos como elementos textuais a introdução, que pode ser dividida só a introdução com a apresentação e depois a justificativa, ou mesclado, como eu estou trazendo aqui para vocês. Nesse caso, a introdução traria a apresentação e justificativa do tema, né? E a identificação do problema e da hipótese, no caso, tudo na introdução, ou seja, a introdução iria resumir meio que um pouco o trabalho, trazendo o que se pretende pesquisar, a justificativa disso, no caso, para a gente concluir com a entrada dos objetivos, que seria outro tópico, sendo os objetivos geral e específicos. Depois dos objetivos, a gente pode colocar a revisão da literatura. Nessa revisão da literatura, a gente traz, de fato, um texto teórico com base no referencial teórico da área. Então, é aqui o momento que a gente traz várias citações da área. Depois a gente passa para a metodologia, como a gente já discutiu, então delineamento da pesquisa, sujeitos envolvidos, plano de coleta de dados, análise de dados, tudo muito bem explicado, cronograma e, por fim, as referências. Sendo que as referências bibliográficas de um trabalho são todos aqueles livros, artigos, teses, dissertações, todo aquele material que você citou no seu texto. Somente aquilo que você citou é que você vai trazer nas referências. Então, a referência ela é composta por este tipo de informação, no caso, também realizada de acordo com a ABNT. Deste modo, eu espero que vocês possam ter compreendido estas explicações. Essas explicações são iniciais e básicas. Qualquer dúvida em relação a esta videoaula, podem me procurar na plataforma ou de outro modo. E eu espero que ao longo das demais semanas a gente possa ainda voltar nessa discussão. Na próxima aula, que teremos a aula
aula de campo, a gente vai falar um pouco sobre essas questões, mas o objetivo principal desta aula, de fato, é para fazer com que vocês percebam, entendam como que se elabora um projeto de pesquisa e o que deve ser contemplado. Espero que vocês tenham conseguido perceber isso, entender, né? E estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço.